Olá, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer ter você sintonizado e eu quero junto com vocês meditar aqui em Atos capítulo 17, no versículo 10 e 11. Esse texto faz referência à fuga que o apóstolo Paulo ele teve que fazer uma vez que se encontrava em Tessalônica, ensinando a palavra, e os judeus completamente instigados, completamente aborrecidos com o conteúdo da mensagem trazida pelo apóstolo Paulo, ele então fugiu para Bereia. E diz o texto: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Encontramos aqui um ponto importante para refletirmos em nome do Senhor Jesus. Olha, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, eles tinham completamente sido expulso de Tessalônica devido ao conteúdo da mensagem que eles pregaram. Estava indo de encontro ao sistema religioso de sua época, pregando justificação pela fé somente em Jesus Cristo, e os judeus estavam totalmente contra isso, dizendo que o justo deveria viver tão somente pelas obras da lei. Naquela época foi um grande impacto tremendo. A mensagem do apóstolo Paulo trazia muito ódio ao povo que estavam crendo de forma diferente. E olhem que Paulo, quando ele trouxe essa mensagem da graça de Deus, na época em que se prevalecia era o judaísmo, olha, foi um choque muito grande. As pessoas ficaram atônitas. Quem é esse que vem trazendo uma nova doutrina? Quem é esse que vem trazendo um novo assunto para o meio do povo, querendo nos fazer cair de nossa fé? Não, Paulo estava mediante a própria palavra de Deus, mostrando que a aliança em Moisés era completamente falha, inútil. Apenas serviu como aio, como professor, para que assim o povo chegasse a Cristo e encontrasse nele graça e misericórdia. Justificação plena em nome do Senhor Jesus, que eles obteram no sangue, infelizmente, de Cristo. Infelizmente, eles não compreendiam assim e preferiram ficar com Moisés e a lei e colocando de lado, totalmente repugnando a mensagem do apóstolo Paulo. Então Paulo foi para Bereia. Uma vez chegando em Bereia, ele viu que aquelas pessoas se mostravam com nobreza, Por que Paulo observou isso? Não pelo fato deles terem uma condição promissora financeiramente. Não era isso que Paulo tinha observado. Era tão somente pelo fato deles receberem a palavra, terem recebido a palavra com toda a alegria, toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo achou aquela atitude uma atitude de muita nobreza, ao ponto dele deixar registrado que aquelas pessoas eram realmente pessoas que estavam compromissadas não com o sistema, não com a placa denominacional, não com os seus vãos pensamentos, com o que ele achava de certos assuntos, não. Eles ouviram o apóstolo Paulo e disseram: não, vamos examinar, vamos ver se realmente esse homem que se diz ser apóstolo, ele tem razão naquilo que diz. E o povo estava também, o povo de Bereia vivia em prol do judaísmo.
O judaísmo era a religião totalmente predominante na época, no primeiro século. E Paulo trouxe uma mensagem que foi um choque naquela época, né? Mas despertou a curiosidade e fez com que alguns fossem buscar nas Escrituras resposta para o tipo de ensinamento que Paulo trazia, se realmente constava, se realmente era fiel às Escrituras, se realmente era digna de aceitação. Agora, levando em consideração aos estudos escatológicos, vemos o mesmo cenário. Agora que pior, porque se Paulo sofrera e tinha pessoas que observavam e obtinham conhecimento e queriam, examinavam, hoje a coisa é mais difícil, porque por mais que nós venhamos a trazer a mente das pessoas cativas a Cristo, não estamos falando aqui de placa denominacional, não estou dizendo que nós somos o suprassumo do conhecimento, não é isso. Nós estamos fazendo com que a igreja retorne às Escrituras, que elas observem as Escrituras e vejam o quanto é necessário andar na verdade de Deus. Então, quando falamos as questões da escatologia consumada, como estamos apresentando aqui em vídeo, né, apresentando em mensagens de textos, mensagens de áudio, olha, às vezes eu fico atônito com a reação de certas pessoas. Pessoas que ignoram, né, pessoas que nem têm a hombridade de estudar e criticam de forma completamente aterrorizante, né? As pessoas começam a taxar de herege, de falsos ensinadores, né? De falsos mestres, e começam a criar uma visão de que tudo aquilo que estamos procurando transmitir é uma plena falta de tempo estudar. Pelo amor de Deus, estamos utilizando da Bíblia e a história. Temos aqui subsídios imensos para comprovar que a segunda vinda de Cristo já aconteceu e também não haverá fim do planeta Terra, né? Não haverá arrebatamento secreto, não haverá juízo final como as pessoas estão esperando. Novos céus e nova terra se refere à aliança. A escatologia não é cósmica, é de pactos. Fim da lei, início da graça de Deus. Quando o Novo Testamento foi escrito, ele foi escrito, os 27 livros foram escritos na transição desses pactos. Então, os apóstolos, né, os servos de Deus, eles começam a tratar do assunto em meio a essa transição. Ele está falando de tudo aquilo que Jesus já tinha transmitido a ele. Estava chegando o fim. O fim de quê? O fim dos tempos, né? Ou seja, o tempo do fim. O fim do Aion, né? Que as pessoas entendem como o fim do mundo. Que quer dizer tempo, período de tempo marcado por sua característica moral e espiritual. Ou seja, o judaísmo estava para terminar, para dar início à dispensação da graça de Deus. E quando é que isso aconteceu? Justamente na queda de Jerusalém em 70. Está claro, temos um documento vasto que comprova isso, através de Flávio Joséfo, né, e muitos outros historiadores que fizeram menção disso. Estamos, aos poucos, trazendo a menção da história nesses acontecimentos para que você esteja cada vez mais ciente de tamanha verdade que estamos transmitindo em nome do Senhor Jesus. Então, eu faço dessa mensagem um apelo, praticamente um apelo, né, que você possa voltar às Escrituras, que antes de qualquer declaração que você possa fazer em relação a esses ensinos,
ou possa estar falando por aí em relação a essas mensagens que estamos falando de forma que venha denegrir, que você possa estudar antes, que você possa ver os textos que estamos abordando, que você possa ver como estamos interpretando, se não estamos considerando o contexto, se não estamos considerando a época, o tempo. Vejam isso, por favor, prestem atenção antes de tomar qualquer decisão com relação ao que estamos pregando, né? Ignorar, rapaz, quando você faz isso, você está ignorando as Escrituras, a palavra de Deus. Seja crente, seja fiel à palavra do Senhor. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Né? Que você possa realmente, como crente em Jesus, que ama a sua verdade, a sua lei, que serve ao Deus Altíssimo, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ser fiel. Né? E se você encontrar alguma dificuldade, procure. Né? Procure os pastores para tratar dos assuntos, das suas dúvidas. E você com certeza irá obter as respostas necessárias para todos os assuntos que estamos desenvolvendo em prol de mostrar, comprovar que todas as profecias se cumpriram em nome de Jesus. Eu entendo com certeza, né, que são assuntos, são declarações muito fortes para a nossa época, como também foi no primeiro século, quando Paulo trazia a mensagem da graça de Deus em Jesus Cristo. Foi um choque. Eu entendo muito bem que a igreja ela vem a um bom período crendo de forma errônea, equivocada, sem levar em consideração cumprimentos originais, a história, os contextos, né? Vem um vasto tempo nesse engano, né? Nesse erro. E quando aparecemos agora, né, trazendo essas verdades, embora são antigas, infelizmente, né, elas foram ocultadas ao longo do tempo. Eu não sou o idealizador disso, né? Nem tão somente outras pessoas que surgiram agora. Na verdade, esse é um assunto muito antigo, que na verdade estamos hoje externando e fazendo com que você entenda as questões mais apropriadamente da escatologia em nome do Senhor Jesus. Talvez você não tenha nem estudado escatologia, né? E não entenda lá certas coisas em nome de Jesus, mas estamos aqui para ajudá-lo. E queremos aqui de forma humilde ajudar a você que precisa e quer realmente conhecer essas verdades em nome de Jesus. Você que não está atrelado ao sistema, a uma placa denominacional, você que não tem problema com relação à tua posição eclesiástica, né? Tem pessoas que, porque tem um cargo eclesiástico, estão bem naquela posição, aí, não vou confessar isso não, porque se eu falar isso na igreja, se eu começar a ensinar essas coisas, eu vou ser afastado do meu cargo, eu vou perder meus benefícios, eu não vou ser mais visto como um homem de fé na minha igreja, eu não vou ter mais oportunidade de pregar nas igrejas. Isso é uma questão, né? E a questão da palavra de Deus é outra. Você quer manter a verdade do Evangelho em tua vida. Nós temos, para finalizar aqui, esse texto de João capítulo 12, no versículo 42, quando Jesus, em meio às suas mensagens, ele se deparou com uma situação como essa. Os judeus não paravam para ouvi-lo, não estavam dispostos para aprenderem. E Jesus declarou: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, creram em sua palavra, creram em seus ensinamentos, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você é uma pessoa que está e vela por amar a glória de Deus, ou você é das pessoas que prefere amar a glória dos homens? Essa fica
a questão para que você possa, com a sua consciência, responder em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.